Bortoleto confirmou que a Audi levou novidades no motor para Mônaco, justamente a pista que mais pune instabilidade. Se essa atualização não resolver as trocas de marcha, o carro pode virar uma armadilha entre os muros antes da corrida começar. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora, porque esse fim de semana vai definir muito mais do que um resultado. Gabriel Bortoleto colocou a pressão no teto em Mônaco ao confirmar que a Audi trouxe novidades no motor para uma das pistas mais exigentes do calendário. O brasileiro declarou que pode ser um bom fim de semana para a equipe e que Monte Carlo pode trazer muitas coisas boas, mas essa confiança abriu uma cobrança imediata dentro do paddock. Se a atualização não suavizar as reduções de marcha que vem comprometendo o R26 desde o início da temporada, o carro pode virar uma armadilha entre os muros antes mesmo de a corrida começar. A pergunta deixa de ser se Bortoleto está otimista demais. A pergunta passa a ser se a Audi realmente tem controle sobre o problema que pode destruir o fim de semana antes de ele começar de verdade. O otimismo do brasileiro não nasceu do nada, e tem uma lógica técnica por trás dele. Em pistas de reta longa, a Audi sofre porque a unidade de potência ainda deixa o carro vulnerável na comparação direta com os rivais. Em Monte Carlo, essa conta muda de forma significativa. O circuito de Mônaco cobra tração, estabilidade, precisão de frente e confiança em baixa velocidade, exatamente o tipo de cenário em que um chassi bem desenvolvido pode esconder parte do déficit do motor. Binotto alimentou essa leitura ao afirmar que a equipe considera o R26 o quarto melhor chassi do grid, com base em dados de GPS e no feedback dos pilotos. Isso é mais que elogio técnico, é uma tese de sobrevivência. A Audi não está inventando esperança do nada. O problema é que esperança técnica em Mônaco precisa se converter em carro obediente. E um bom chassi não salva um carro que chega instável no momento errado. Binotto já reconheceu publicamente que as trocas de marcha estão duras e que essa rispidez deixa o carro instável tanto na frenagem quanto na aceleração. Essa admissão muda completamente a leitura do fim de semana. Não estamos falando apenas de falta de velocidade final. Estamos falando de um carro que pode dar trancos quando o piloto mais precisa de delicadeza. Em uma pista convencional, isso já custa tempo de volta. Em Mônaco, isso pode custar muro. A Audi levou atualizações de software no motor especificamente para tentar melhorar a dirigibilidade nas reduções, e Bortoleto confirmou que havia novidades específicas para esta etapa. Só que uma atualização de software não apaga automaticamente um vício de comportamento. Ela tenta domesticar o animal sem olhar direito para a jaula. E o detalhe cruel é que na Fórmula 1 pequenas falhas de entrega não ficam isoladas. Elas contaminam a frenagem, a saída de curva, o aquecimento do pneu e até a coragem do piloto para atacar o limite na volta seguinte. Cada correção custa confiança, pneu e centésimos que não voltam. Esse comportamento vai ser testado no pior lugar possível do calendário para esse tipo de problema. A subida para Massenet, a frenagem da Mirabeau, o Grand Hotel Airpin, a chicane após o túnel e a saída da Rascasse pedem uma entrega limpa, repetida e quase cirúrgica do sistema de potência. Se a redução vier seca demais, o piloto corrige. Se a traseira aliviar, ele corrige. Se o torque chegar tarde e bruto, ele corrige de novo. E cada correção aparece no volante tremendo, na distância para o muro e no tempo de volta que não volta. Esse é o tipo de detalhe que não aparece em frase de coletiva. Aparece na telemetria, e aparece nas consequências. Há leituras do paddock indicando que a Ferrari escolheu um turbocompressor menor para ganhar resposta nas transições, enquanto a Audi pode estar operando com uma solução mais volumosa. Com o fim do MGUH no novo ciclo técnico, o turbo perdeu a ajuda elétrica que mascarava o atraso de resposta em baixa rotação. Um compressor maior tende a demorar mais para encher quando o motor sai de baixa velocidade, e quando entrega pressão, pode jogar torque de forma menos previsível e mais abrupta. Isso não é uma sentença definitiva sobre o projeto, mas ajuda a explicar por que a dirigibilidade virou tema tão sensível dentro da equipe em corridas seguidas. Na F1 2026, o motor não é apenas potência. É controle fino. Se esse controle falha, o chassi vira passageiro da própria unidade de potência, e Mônaco não aceita desculpa abstrata. A escolha aerodinâmica para Monte Carlo também levantou uma pergunta que o paddock ainda não respondeu. Com a proibição do modo de reta, algumas rivais exploraram o espaço liberado na asa traseira para buscar mais carga aerodinâmica em baixa velocidade. Mercedes, Red Bull e McLaren foram mais agressivas, usando soluções com winglets e perfis adicionais. A Audi apareceu com uma abordagem mais contida, com apenas 2 elementos em cascata no plano superior. Pode ser uma escolha racional. Pode ser limite de desenvolvimento. Pode ser cautela. Mas em uma etapa onde cada pedaço de downforce vale ouro,
a decisão parece pequena demais para uma equipe que reivindica ter um chassi de elite. Se o R26 precisava de ajuda para brilhar em Mônaco, a garagem pode ter levado faca pequena para uma briga que pedia canhão. Essa contradição bate diretamente em Binotto. O chefe da equipe tenta vender a separação entre chassi e unidade de potência como a chave para entender a temporada. O discurso é simples: o chassi é bom, o motor limita. Essa narrativa só sobrevive se a pista confirmar. Se o carro não andar em Mônaco, o paddock não vai aceitar eternamente gráfico bonito como explicação. A partir daí, a dúvida muda de lugar. Talvez o chassi não seja tão diferenciado quanto a telemetria interna indica. Talvez a unidade de potência esteja sufocando o conjunto de forma mais ampla do que a equipe admite publicamente. Ou talvez o pacote inteiro esteja preso numa zona cinzenta, bom o bastante para gerar esperança, frágil demais para gerar resultado consistente. É nessa zona que projetos caros começam a perder narrativa. E projeto caro sem narrativa vira uma palavra que ninguém em fábrica gosta de ouvir: desculpa. Quando um projeto perde narrativa na Fórmula 1, a pressão não fica presa no box. Ela sobe para a fábrica, atravessa reuniões de diretoria e transforma cada entrevista de Binotto numa defesa de um plano que ainda precisa aparecer no cronômetro. O golpe mais pesado vem do calendário de desenvolvimento. Binotto já indicou que a Audi só deve alcançar a maturidade desejada da unidade de potência em 2028, porque aproximar o motor dos rivais exige mudança de hardware, não ajuste rápido de software. Para Bortoleto, isso tem um peso imenso. O brasileiro entrou na Fórmula 1 com talento, visibilidade e expectativa, mas pode passar os primeiros anos carregando um projeto que ainda tenta entender o próprio coração mecânico. Na Fórmula 1, o mercado não espera para sempre. Se os pontos não aparecem, a conversa vira estatística fria, mesmo quando o piloto está entregando mais do que o carro oferece. É por isso que Mônaco não vale apenas pelo resultado de domingo. Vale pela imagem que o paddock vai guardar desse fim de semana. Uma boa classificação pode parecer detalhe para quem olha só a tabela, mas para um piloto sob lupa, ela vira prova de capacidade. O problema é que sem ritmo de corrida, essa prova evapora rápido. Bortoleto tem apenas 2 pontos na temporada, conquistados na Austrália, e a Audi segue presa na 9ª posição do Mundial de Construtores. O carro aparece competitivo em certos momentos de classificação, mas perde força quando precisa sustentar ritmo, largar bem, defender posição e acelerar de forma previsível nas saídas de curva. Não é falha de espetáculo, é falha de conversão. A Audi vem de lampejo de sábado, mas no domingo entrega conta atrasada. Se a equipe transformar Mônaco em ponto forte, Bortoleto ganha argumento, Binotto ganha tempo e a tese do quarto melhor chassi respira na temporada. Mas se o carro oscilar na pista que deveria aliviar a falta de potência, a cobrança muda de tom. A equipe terá que explicar por que um chassi tratado internamente como joia segue preso ao fundo do grid justamente onde a unidade de potência deveria incomodar menos. Mônaco não vai julgar discurso, gráfico ou promessa. Vai julgar obediência, estabilidade, tração e resultado. A escolha fica com você. Se a Audi fracassar em Mônaco, isso expõe um erro estrutural difícil de corrigir, ou mostra que a equipe usa números bonitos para maquiar um projeto que ainda não mostrou o futuro real. Comenta aqui embaixo. E se você quer continuar acompanhando essa temporada com análise técnica que vai fundo onde os outros param, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Mônaco vai falar por si mesmo, e a análise vai estar aqui antes de qualquer lugar. Fala, meus amigos aqui do canal. Vou filmando aqui mesmo do celular aqui, sem tripé, sem nada. Aqui, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aí no canal, já deixa seu comentário aí embaixo aí, ó. Que em breve estarei trazendo mais conteúdo de F1, beleza? Fica na paz, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.